Vamos lá, galera da segunda fase, vamos começar mais um bate-papo comigo, professor Rafael Tonassi, hoje falando com vocês sobre a reforma trabalhista. Eu, meu companheiro Shurek, de todos os dias, todos os encontros, vai estar aqui. Qualquer dúvida, mande uma pergunta para mim ou pro Shurek, que sabe tudo de trabalho ele. Vamos passar pela reforma, gente. É muito provável, muito mais que possível, então é muito provável que o examinador de alguma forma venha cobrar de você a reforma trabalhista, seja indireta ou diretamente na peça processual, seja mediante a resolução de alguma questão. Por isso, para sanar sua dúvida, para que você fique atualizado com a atual legislação trabalhista, vamos passar ponto a ponto e visualizar o que foi alterado. O que o examinador quiser escolher não tem problema, você estudou e sabe tudo que foi alterado pela reforma trabalhista, beleza? Pegue sua CLT, coloca do seu lado. Professor, minha CLT não chegou ainda, então pegue uma folha em branco para anotar aquilo que foi importante. Pegue as suas canetas coloridas para sublinhar a parte ali, fazer a marcação dos dispositivos que você achar mais relevantes para o seu estudo. Pegue algo gostoso para comer e para beber, porque isso aqui é o projeto OAB Bola, meu amigo. No momento de muito estudo, você precisa de um pouco de prazer e o que lhe resta é comer algo saboroso. Pega uma batata Pringles, para quem gosta de refrigerante, bota do lado, um chocolate, uma caixa de bis branco e vamos começar nosso bate-papo aí. Nosso primeiro tópico, pessoal, da reforma trabalhista, eu quero falar para vocês logo no início. A CLT foi alterada no artigo 2º, que é a questão referente a grupo econômico. Houve mudança? Houve. Tradicionalmente, pessoal, o que nós aprendemos sobre grupo econômico? Grupo econômico originalmente está no artigo 2º, parágrafo 2º na CLT. O que impactou foi, na verdade, a inclusão de um parágrafo 3º que não existia. Então, você que está com a sua CLT, abre no artigo 2º que você vai ver o parágrafo 3º que foi incluído aí. A ideia de grupo econômico são várias empresas, cada uma com CNPJ próprio. O que isso quer dizer? Personalidade jurídica distinta, mas por trás desse CNPJ um mesmo sócio. Pensa na Rede Globo, é a forma mais fácil de você ver. Você tem um CNPJ da TV Globo, outra da Rádio Globo, outro do Jornal Globo, outra empresa é a Globo News, outra empresa é a Sport TV. Mas por trás desses contratos sociais você tem a família Marinho, tá? Que é proprietária desse conglomerado de empresas. Desta forma, o legislador entendeu que era muito temerário o empregado só poder cobrar da sua empresa quando estivermos diante de um grupo econômico. Porque como o controlador tem o poder de tirar o patrimônio de uma empresa e colocar em outra, se assim fosse possível, o empregado, ao cobrar da empresa dele, ela não teria patrimônio, porque o empregador maliciosamente viu aquela empresa que estava com dívidas e tirou todo o ativo patrimonial dela e transferiu para as demais empresas. O empregado ia ficar no prejuízo, ele teria uma sentença, mas uma sentença inexequível, porque aquela empresa não tem mais patrimônio, porque a sede foi transferida da Rádio Globo para o Jornal Globo. Razão pela qual o legislador entendeu que nesse caso de grupo econômico, todas as empresas do grupo econômico são responsáveis, solidárias. Eu, empregado da Rádio Globo, posso sim cobrar do Jornal Globo, da TV Globo, da Globo News, mesmo sendo empresas distintas, porque eles possuem responsabilidade solidária umas pelas outras. Eu sempre lembro na minha cabeça D'Artagnan, um por todos e todos por um. Ali está todo mundo junto. O que o legislador fez agora na reforma trabalhista ao incluir o parágrafo 3º? Ele regulamentou uma questão que não estava prevista em lei e dificultou a caracterização desse grupo econômico. Falou, olha, para que estejamos diante de um grupo econômico, para que um juiz do processo reconheça a existência de um grupo econômico, não basta o reclamante demonstrar na petição inicial o contrato social das empresas, apresentando uma forma que eles estejam interligadas entre si. Não basta dizer que a família Roberto Marinho é dona da TV Globo, Rádio Globo, Jornal Globo. É necessário que, além de ser proprietária, que as empresas atuem com comunhão de interesses,
que as empresas trabalhem umas pelas outras. Se eu, Rafael, for dono de uma casa de festas e de um posto de gasolina, isso não é grupo econômico, porque não tem comunhão de interesses entre uma casa de festas e um posto de gasolina. No caso da Rádio Globo, Jornal Globo, Globo News, sim, tem uma comunhão de interesses, todas atuam no mesmo ramo jornalístico e se entrelaçam entre si. Agora, uma casa de festas tem comunhão de interesses com um posto de gasolina? Não. Nesse caso, você vai dizer que, a priori, aquilo não é grupo econômico, com base no artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Você, meu amigo, empregado da casa de festas, não pode, caso a casa de festas não tenha patrimônio, cobrar do posto de gasolina. Você só pode cobrar da casa de festas. E o empregado de posto de gasolina não pode atingir o patrimônio da casa de festas. Tem esses dois elementos. Vamos dar uma olhada no parágrafo 3º, principalmente, que foi incluído aí pela Lei 13.467, que é a nossa famosa reforma trabalhista. Olha aqui e acompanhe comigo. Artigo 2º, parágrafo 2º. Esse é o tradicional que impõe a responsabilidade solidária do grupo econômico. Olha aqui. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integra em grupo econômico. Então, o artigo trata do tema grupo econômico, serão responsáveis solidariamente. A responsabilidade do grupo econômico ela é solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. E aí vem o parágrafo 3º, que não existia e foi incluído na sua CLT. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Então não basta a família Roberto Marinho ser dona de todas as empresas do Grupo Globo, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação em conjunta das empresas dele integrantes. Então agora, pessoal, em uma reclamação trabalhista, o advogado do reclamante, ao requerer a caracterização de um grupo econômico, não basta ele juntar o contrato social da empresa, ele tem que juntar o contrato social das empresas, mostrando que o proprietário de uma é proprietário das demais. Normalmente existe uma pessoa jurídica que chamamos de holding, que é dona de todas as outras, tá? Isso é normal. E aí você tem que demonstrar essa interligação dos contratos sociais e mais, abrir um tópico na petição inicial para falar da comunhão de interesse e com isso caracterizar a existência de grupo econômico. Pessoal, se cair alguma questão em prova ou mesmo na peça processual, algo acerca de grupo econômico, como você chegaria no artigo 2º da CLT? Vai para o índice. Esse é o mistério da prova, é analisar o que está sendo perguntado e conseguir identificar qual o instituto a ser abordado pelo examinador. O instituto aqui é grupo econômico, vai lá no índice. Quem está com a nossa CLT vai achar com facilidade em G de grupo econômico, coloca lá, já está marcado para você, é o artigo 2º da CLT. Professor, e se porventura eu não tiver com a CLT de você, uma pena, você vai lá ver se você encontra. Se você não encontra, você faz caneta. Bota lá grupo econômico, artigo 2º. Existe alguma ilegalidade nisso? Não. As remissões são bem-vindas até. A editora, nós organizadores, tentamos fazer o máximo de remissões para vocês. Mas claro, sempre que você puder acrescentar, melhor fica a sua CLT para a prova. O que você não pode fazer é a formatação de peça processual. Essa professora Helena já explicou bem para você o que você não pode fazer. Agora, você incluir uma remissão a mais, ótimo, você pode fazer isso tranquilamente, ok? Então, ao se tratar de grupo econômico, agora, além da interligação no contrato social, é preciso que haja comunhão de interesses. Foi inserido na nossa CLT o parágrafo 3º do artigo 2º. Professor, agora, caracterizado o grupo econômico, a responsabilidade continua sendo solidária? Continua, isso nada mudou. Ficou mais difícil a caracterização do grupo econômico, mas caracterizado o grupo econômico, a responsabilidade continua sendo solidária. O empregado da Rádio Globo, ele pode cobrar solidariamente da Globo News, do Jornal
Globo, da TV Globo, caracterizado o grupo econômico. Então, o instituto aqui a ser abordado é grupo econômico. Você não tem que decorar a CLT de cabeça, você tem que parar essa aula, se for o caso, abrir o seu índice e verificar se na minha prova cair uma questão de grupo econômico, eu vou encontrar o artigo 2º? Vou, então eu vou acertar a questão. Fique muito tranquilo com relação a isso. Se eu tiver que me posicionar numa peça processual acerca de grupo econômico, eu vou encontrar o artigo 2º? Ótimo. E aí, quando chegar no artigo 2º, você vai lembrar de toda essa explicação que nós tivemos juntos, ok? Sobre grupo econômico, check, pessoal. Ainda falando a respeito de empregador, porque o tema aqui é empregador de uma certa forma, existe uma outra alteração ocorrida na CLT com a reforma trabalhista, que foi agora no tópico sucessão de empregadores, tá? A ideia de sucessão de empregadores é uma ideia que sempre esteve na CLT nos artigos 10 e 448. Esses artigos foram mantidos. Só que o legislador incluiu na CLT de vocês os artigos 10A e 448A. Então agora, quando você se deparar com o tema sucessão de empregadores, você vai encontrar no 10 e no 10A, no 448 e no 448A. No índice você encontraria, vai lá, chegou no seu índice sucessão de empregadores, vê se ele está te remetendo ao 10, o 10A, o 448, o 448A. Na nossa CLT você encontra com facilidade. Se porventura você não tiver nossa CLT, você tem que fazer à mão aí esse complemento, pessoal. O que tradicionalmente estava previsto no 10 e no 448? Estava previsto, olha, qualquer alteração na personalidade jurídica da empresa. O que é personalidade jurídica, professor? O contrato social. Qualquer alteração no contrato social não afeta os direitos adquiridos pelos empregados. Qualquer mudança na propriedade ou na personalidade jurídica da empresa não afetam os contratos de trabalho em vigor. Isso é o 10 e o 448. O que isso quer dizer? Você trabalha numa padaria, o sócio majoritário da padaria é o seu João. Você ficou sabendo hoje que seu João vendeu as cotas dele na padaria para o seu Manel, que é o novo gestor da padaria. Você entrou em desespero e falou, meu Deus do céu, seu João era tão bom patrão, seu João pagava a minha faculdade, seu João me dava ticket de refeição, seu João me dava um salário acima do piso da categoria. Será que seu Manel, que chega agora, o novo gestor, o novo proprietário, vai manter os benefícios que foram instituídos para o seu João? Essa dúvida você não precisa ter. Porque o seu Manel não pode alterar contrato para prejudicar os trabalhadores. Qualquer alteração na estrutura jurídica não afeta os direitos adquiridos. Você tem que ter medo do seguinte, será que seu Manel vai gostar de mim? Porque seu Manel pode te mandar embora. Agora, só tem essas duas opções. Ou o seu Manel te manda embora, ou o seu Manel mantém o contrato de trabalho do jeito que está. Porque ele não pode alterar contrato para te prejudicar. E o próprio artigo 468 prevê que a alteração contratual lesiva ao trabalhador é nula. Então, com relação a isso, você está tranquilo. Só que o legislador agora veio regulamentar a seguinte hipótese. Seu Manel, que comprou a padaria, a priori, se eu entrar com uma reclamação trabalhista, é ele que tem que responder. A padaria, né? A pessoa jurídica. E se a pessoa jurídica não tiver patrimônio? A padaria, ó, não tem nada no nome dela. Aí você faz a desconsideração da personalidade jurídica e vai no sócio, que é seu Manel. Mas o comprador da padaria também não tem patrimônio. Só quem tem patrimônio é o seu João, que agora saiu do contrato social. A minha reclamação trabalhista pode atingir o antigo sócio, seu João? Cada juiz julgava de uma forma. O legislador agora regulamentou isso da seguinte forma. A sua reclamação trabalhista atinge sim seu João, desde que você tenha trabalhado para o seu João, na época que ele era o dono, e que a ação tenha sido proposta no prazo máximo de 2 anos após a retirada dele no contrato social. Então, se seu João
Quando você ajuizou a ação, já tinha saído da padaria há 3 anos, você não consegue atingir ele. Você vai na padaria, se a padaria não tem patrimônio, você vai no seu Manel e acabou. Agora, se seu João, quando você entrou com a reclamação trabalhista, só tinha saído do contrato social há 1 ano e meio, aí ele entrou na fila para ter responsabilidade. E existe uma ordem hierárquica para essa cobrança. A responsabilidade não é solidária, não. Primeiro, você tem que ir no patrimônio da empresa. Comprovado que a empresa não tem patrimônio, agora você vai no patrimônio do atual sócio. Comprovado que o atual sócio não tem patrimônio, aí você vai no patrimônio do antigo sócio, desde que a sua ação tenha sido ajuizada no prazo máximo de 2 anos após a retirada dele do contrato social. É o que prevê os artigos agora 10A e 448A. E tem uma peculiaridade, falou, olha, mas se estivermos diante de um caso de fraude, que é muito comum, o famoso laranja, onde você sai do contrato social e passa a empresa para um laranja que não tem patrimônio. Uma empresa de 3 milhões de reais foi vendida por este valor ao João da Silva, que declara ser isento de imposto de renda há 10 anos. Como é que João da Silva tem condições de comprar uma empresa de 3 milhões? O João da Silva, logo ele, quase um morador de rua que não tem patrimônio no nome dele. Isso é uma fraude, declarada fraude, aí todo mundo responde solidariamente. Vamos dar uma olhada nos artigos 10A e 448A que foram inseridos pelo legislador. Olha ele aí. Você que está com a sua CLT, abre e acompanha conosco. Olha o 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos. Isso aqui é importante, então você marca aqui, ó, até 2 anos. Isso é a parte importante do dispositivo legal. Você pode fazer uma remissão aqui. Depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. E aí vem a ordem que você deve cobrar. Primeiro, pessoal, você deve cobrar da empresa. Se você é empregado de uma padaria, a padaria deve arcar com o patrimônio da pessoa jurídica. Se configurarmos que a padaria é insolvente, aquele título com relação à padaria é inexequível, aí você desconsidera a personalidade jurídica e vai no atual sócio, seu Manel. Se porventura seu Manel não tem patrimônio, você pode ir no sócio retirante, que foi o seu João, desde que você tenha ajuizado a ação no prazo máximo de 2 anos. Essa é a ideia do artigo 10A. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, você pode, caso queira, ir fazendo essas remissões junto comigo. Você que está com a CLT, vai marcando as palavras mais importantes na medida que eu vou fazendo isso com você, tá? E olha o 448A que também foi inserido na CLT. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa cedida, são de responsabilidade do sucessor. O que ele quer dizer aqui no 448 é o seguinte: como regra, pessoal, é o sucessor quem responde, é a atual padaria, o atual CNPJ, essa é a regra, tá? Caso não seja possível, aí nós vamos desconsiderar a personalidade, vamos no sócio e vamos no antigo no sócio. Mas a regra é que a ação deve ser ajuizada em face da pessoa jurídica que é responsável pela contratação do trabalhador. Ok, pessoal? Então, já batemos um papo sobre o 10A e o 448A, que foi a questão de grupo econômico, seção de empregadores. O 448A, também no parágrafo único, fala de fraude, a mesma coisa que nós tínhamos analisado lá no 10A. Olha o 448A. A empresa cedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. A gente já tinha analisado isso no 10A.
tá? Agora eu falo com vocês, depois de ter batido um papo de grupo econômico e sucessão de empregadores, de tempo à disposição e prescrição. Professor, tivemos mudança também acerca de tempo à disposição do empregador? Sim. Então, você que está com a CLT, nós tivemos mudança no artigo 2º. Do artigo 2º, nós pulamos para o 10 e 448, porque é um tema correlato empregador. Empregador envolve grupo econômico e sucessão de empregadores. Agora, nós vamos para o artigo 4º, que prevê tempo à disposição, tá? Regra geral, pessoal, existe um ditado popular que diz o seguinte: soldado no quartel quer trabalho. Pessoa que está no quartel não fica de bobeira não, nego inventa alguma coisa para ele fazer. A mesma coisa na iniciativa privada. O empregado, quando na sede da empresa, presume-se a priori que ele está à disposição do empregador. Quando ele ingressa no Poder Judiciário alegando que fez horas extras, ele precisa comprovar na audiência o horário que ele entrava na empresa e o horário que ele saía da empresa. Presume-se que dentro da empresa ele está à disposição do empregador trabalhando. Então o juiz quer configurar o seguinte: que horas você entra na empresa? Entra, bate o cartão de ponto para entrar. 7 da manhã. Que horas você bate o cartão de ponto para sair da porta da empresa? 7 da noite. E eu tenho uma hora de almoço. Então presume-se que de 7 da manhã a 7 da noite você está trabalhando. É tempo à disposição do empregador quando você está na sede da empresa. O legislador quis deixar claro aqui que existem algumas situações excepcionais que o empregado está sim na sede da empresa, mas que não está à disposição do empregador. Razão pela qual nós não podemos presumir de forma absoluta que sempre que o empregado está na sede da empresa está trabalhando, porque ele pode estar na sede da empresa, mas não está trabalhando. E aí ele cria uma lista no artigo 4º de hipóteses em que o empregado está na sede da empresa e não está prestando serviços, razão pela qual aquele período não deve ser computado como jornada de trabalho. Professor, a lista criada pelo artigo 4º, agora parágrafo 2º, ela é um rol taxativo? Não, ela é um rol exemplificativo, mas deixa claro que empregado na sede da empresa por si só não é uma presunção absoluta, pois existem inúmeras hipóteses agora no artigo 4º em que o legislador deixa claro que aquilo não se considera tempo à disposição. Por exemplo, isso é importante se você tiver que elaborar uma contestação em que um reclamante pede horas extras por estar na sede da empresa, mas estava jogando futebol, estava no refeitório, estava num culto religioso. E aqui nós temos expressa a previsão legal que tais hipóteses não devem ser computados como jornada de trabalho e que, portanto, ele não teria direito ao recebimento de horas extras. Daria uma ótima contestação esse tópico aqui. Vamos dar uma olhada no artigo 4º, pessoal. Olha o que diz o 4º da CLT e como ele ficou. Parágrafo 1º, mantivemos a regra do que estava previsto, computação na contagem em tempo de serviço, para efeitos de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Aqui era parágrafo único, virou parágrafo 1º, mas o texto foi mantido. E aí vem o que importa para a gente. Parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, acompanhe comigo na sua CLT. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou mais condições climáticas. Por exemplo, meus amigos, o empregado sai do serviço às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã ainda está escuro, está perigoso. O que ele faz? E eu faria a mesma coisa. 5 horas da manhã não vou ficar andando pela rua, não. Eu vou esperar amanhecer, vou esperar clarear o dia. E fica das 5 às 6 na sede da empresa descansando, de papo furado no YouTube, até clarear o dia e ele ir para a rua, porque ele não quer ficar no ponto de ônibus de madrugada por conta da
segurança pública ineficiente. Ou, na hora que ele está saindo, cai um toró. Ah, cadê que eu tô de bicicleta? Cadê que eu vou embora? Eu vou ficar aqui esperando a chuva passar. Então, ele está dentro da sede da empresa, ele comprovou que saía todo dia às 6 da manhã, mas, na verdade, o serviço acabava às 5, das 5 às 6 ele ficava por conta própria, esperando amanhecer. São exemplos, tá? E aí, vamos voltar. Em casos de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer na dependência da empresa para exercer atividades particulares. Veja que esse rol é meramente exemplificativo, entre outras. Não estamos diante de rol taxativo, pessoal. O rol é exemplificativo. É possível que você se depare com uma outra atividade particular que não esteja ligada à prestação de serviços e que, portanto, não deve ser considerado como tempo de trabalho e que não está nessa lista no rol aqui do artigo 4º, parágrafo 2º. Vamos dar uma olhada nesses incisos do artigo 4º, parágrafo 2º, pessoal. Prática religiosa. Após o expediente, os empregados se reúnem para realizar uma prática religiosa, a leitura da Bíblia, e ficam por mais 30 minutos. Isso não pode ser computado como jornada de trabalho. Descanso. O empregado termina o trabalho e fica meia hora lá de papo furado descansando. Lazer. O empregado termina o trabalho e vai para o futebol, que tem um futebol no campo da empresa todo dia depois do expediente. Estudo. E o empregado está fazendo prova da OAB, sabe que a casa dele é cheia de gente, chegando em casa ele não consegue se concentrar, tem que dar atenção para marido, para esposa, para filho, e o escritório fica deserto depois do expediente. O que ele faz? 5 horas todo mundo vai embora, menos ele que fica estudando até às 7 da noite sozinho lá. Isso aí não pode ser computado como jornada de trabalho, ok? Vamos lá. Alimentação. Terminou o expediente, mesmo assim ele fica lá porque ele vai começar a fazer uma boquinha, isso não é computado como jornada. Atividade de relacionamento social, isso aqui pode ser qualquer atividade que possa fazer uma interligação humana entre os trabalhadores, uma atividade de lazer qualquer ou conversas. Higiene pessoal, o cara depois do trabalho vai encontrar a namorada, o que ele faz? Vai suado do serviço? Não, tá todo mundo liberado, mas aí agora que ele vai começar a tomar um banhão, fazer a barba, botar um perfume, porque hoje é dia de ver a namorada dele, isso não pode ser computado como tempo de serviço, pessoal. E troca de roupa ou uniforme, quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Dependendo da função que você exerce, ao final do expediente você tem que tirar o uniforme da empresa. Isso está de acordo com o regulamento interno de cada empresa. Isso é variável. Tem empresa que você pode ir uniformizado para casa e tem empresa que não. Ao final do expediente você tem que guardar o próprio uniforme lá. Isso é possível e vai ter que analisar caso concreto. Vamos imaginar que você faz parte de uma empresa em que a troca de uniforme não é obrigatória. Você pode ir uniformizado para casa. Só que você não gosta de andar nas vias públicas com o uniforme da empresa. Você gosta de andar com uma roupa social, você gosta de estar bem apresentado. Nesse caso, a troca de uniforme ela é facultativa, troca quem quer. Então, eu não vou computar aquilo na jornada de trabalho. Startou o expediente, está todo mundo livre para ir embora. Você fica 20 minutos a mais porque quer para trocar seu uniforme. Esses 20 minutos a mais não são considerados como jornada de trabalho, ok? Então, troca de roupa de uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca. Agora, a contrário senso, pessoal, se você está obrigado a trocar de uniforme na empresa, é só a partir do momento que você sai da empresa que a jornada encerra. O momento em que você está trocando o uniforme lá na empresa é tempo à disposição do empregador. Então, essa questão de tempo à disposição do empregador pode vir perfeitamente dentro de uma peça processual, quando você tiver que elaborar um recurso, quando você tiver que elaborar uma contestação ou mesmo em uma questão.
a dúvida aqui é o seguinte: se nós estivermos discutindo tempo à disposição, você encontra isso no índice? Vai lá no índice, qual o instituto que está sendo abordado, se o período, se o tempo aqui você estava à disposição do empregador ou não. Se você estava à disposição, devemos computar a jornada de trabalho. Se você não estava à disposição, não devemos computar a jornada de trabalho. Vai lá no índice em tempo à disposição, veja se o dispositivo te remete ao artigo 4º. Nossa CLT remete? Ótimo. Se você está com uma CLT que não remete, escreve a caneta. Professor, eu estou estudando um determinado tópico e eu fui no índice e não encontrei na CLT de vocês. Faça a caneta também, assim, pessoal. Você vai complementando o seu índice, fazendo com que ele fique com a sua cara para a prova, ok? Nosso primeiro bloco passou voando. Falamos de grupo econômico, sucessão de empregadores e tempo à disposição do empregador. Clica lá, bloco 2, vamos continuar o nosso bate-papo sobre a reforma trabalhista, pessoal.